Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 30 de dezembro de 2025, 6 horas, horário de Brasília. Últimos acontecimentos em 29 de 12 de 2025. A Rússia acusa a Ucrânia de atacar a mansão de Putin. 76% dos ucranianos rejeitam reconhecer territórios ocupados como russos. Russos executaram 2 prisioneiros de guerra ucranianos em Donetsk. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários e eu conto com vocês. É importante, ajudem o canal, me ajudem. É importante que aqui é o canal da verdade e vocês assistem sempre à verdade. Muito obrigado. O presidente Volodymyr Zelensky rejeitou, em 29 de dezembro, ontem, as alegações de Putin de que drones tinham atacado a residência dele, a mansão dele, ali em Valdai, não fica em Moscou. É onde ele está passando a maior parte do tempo, onde ele tem um bunker lá, que acho que é o bunker mais inexpugnável que ele tem lá. Ele, inclusive, Putin ligou para o presidente americano se queixando que a Ucrânia mandou drones atacá-lo. E o interessante é o seguinte, nenhum drone chegou perto da casa dele. Na região diz que foram todos abatidos. 91 drones. A Rússia diz que abateu. Se de fato foram 91 drones, eu tenho certeza que algum atingiria a casa, porque ele tem 20 baterias antiaéreas. E um enxame assim, provavelmente 30% passaria, né? Se passasse 20% ou 10% já era bom. Então eu não acredito nisso, né? O Zelensky negou isso e na realidade disse Zelensky que é mais uma mentira e alertando que Moscou está usando a alegação para justificar possíveis ataques provavelmente contra Kiev. O que eu acho isso muito viável, principalmente que eles já estão atacando, mas talvez eles queiram mudar o foco agora contra outras instalações, tipo instalações governamentais, a residência do Zelensky, o escritório do Zelensky, o Congresso, né, Verkhovna Rada ucraniana, é esse tipo de coisa, quer dizer, ele vai justificar, me atacaram. Eu acho que foi um ataque de bandeira falsa, proposto e executado pelas tropas do ditador da Rússia. Ele mesmo que deve ter mandado fazer isso. Com essa declaração sobre um suposto ataque a essa mansão do ditador da Rússia, eles estão preparando o terreno para um ataque muito provavelmente contra a capital e prédios do governo, disse o Zelensky. Zelensky afirmou que a declaração foi feita em meio ao progresso nas negociações da Ucrânia com os Estados Unidos da América sobre uma estrutura revisada de acordo de paz e classificou o momento como deliberado. Bom, eu não acho que há progresso, né? Até falei no meu vídeo de ontem pela manhã, mas eles acham que há progresso porque eles apresentaram uma coisa que eles não fecharam sobre o principal, né? Não fecharam sobre os territórios, não há um acordo. Mas a Rússia já disse que não aceita nada, então eu acho que não adianta mais reuniões sobre isso, mas vai ter que ser feito para não dizer que não está querendo a paz. Na realidade, é esse o objetivo. E ainda diz Zelensky que é óbvio que ontem tivemos uma reunião com o presidente Trump, e é claro que quando não há escândalo para os russos, quando há progresso, para eles é um fracasso. Eles não querem acabar com essa guerra, isso é verdade, só são capazes de fazê-lo sob pressão, então estão procurando um pretexto, acrescentou Zelensky. Então essa é a situação. E parece que ressuscitaram, né? O Putin ressuscitou o Sergei Lavrov, que inclusive deu uma declaração, tiraram ele do formal, acho que é para ele recuperar as forças, né? Então o Sergei Lavrov que disse que drones ucranianos teriam tentado atingir a residência oficial de Putin com 91 drones, na região de Novgorod, na Rússia. É justamente onde fica a propriedade do presidente, na localidade de Valdai. Lavrov afirmou que a Rússia revisaria sua posição da negociação. Era um pretexto, olha, posição da negociação, mas não se retiraria das conversas, acusando Kiev do que chamou de terrorismo de Estado e alertando que alvos de retaliação já haviam sido identificados, ou seja, eles vão retaliar. O Zelensky estava certo quando falou isso. E o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia
afirmou que a Ucrânia ataca apenas alvos militares legítimos em território russo, em resposta a ataques russos, ressaltando que a Rússia continua sendo a agressora, sem dúvida nenhuma, enquanto a Ucrânia age em legítima defesa conforme o artigo 51 da Carta da ONU. Então, essa é a situação. O Putin sobreviveu. Acho que, como ele mandou fazer esse ataque, ele sabia que sobreviveria, e eles, na realidade, estão procurando alvejar novos, identificar, né? O Lavrov já disse que identificaram novos alvos dentro da Ucrânia. Acredito que, como o Zelensky falou, serão mesmo dentro da cidade de Kiev. Fora o teatro de operações, eles normalmente não atacam outros alvos, eles atacam áreas civis. Eles fazem terrorismo contra os civis. Uma pesquisa veiculada ontem, é recente, né, revela que 76% dos ucranianos rejeitam o reconhecimento dos territórios ocupados como território russo para pôr fim à guerra. Ou seja, a Ucrânia não vai assinar esse acordo porque o povo rejeita na pesquisa. Se for feito um referendo, acho que o resultado vai dar o mesmo. Ou seja, inclusive, na minha opinião, é 2/3 da Ucrânia que pensa assim. Eu vou dar detalhes, que é muito interessante essa pesquisa. Uma nova pesquisa publicada em 29 de dezembro revelou que 76% dos ucranianos consideram inaceitável reconhecer os territórios ucranianos ocupados como Rússia, como parte da Rússia, ou em troca do fim da guerra. Então, não querem dar nada para a Rússia. A pesquisa de opinião conduzida pela Fundação Iniciativas Democráticas, Ilko Kusheriev, revelou que 76% de 2 mil adultos entrevistados em todo o país consideram inaceitável reconhecer os territórios ucranianos como russos. Entre os entrevistados, aí que tem alguns dados interessantes, 11% disseram que a pergunta era difícil de responder e apenas 13% a consideram aceitável. Então, tem 13% na população da Ucrânia de pró-russos ali que aceitam. Não digo pró-russos, mas estão de saco cheio com a guerra, querem terminar logo aquilo ali, né? Mas essa é a situação. A maior porcentagem de ucranianos que concordam que a Ucrânia deve reconhecer os territórios ocupados como parte da Rússia está nas regiões central, né? 22%. E leste, 21%. Leste da Ucrânia, né? Nas regiões do sul, esses respondentes representam 12%, que fica ali onde é Kherson e Zaporizhia, né? E nas regiões do oeste, menos de 2%. O oeste ali perto de Lviv, Ternópil, né? Onde fica muito próximo à fronteira da Polônia. Não, que não é só a linha de fronteira, é bem para cá também. O oeste ali é uma área muito grande. O levantamento foi realizado entre 5 e 16 de dezembro de 2025 em áreas controladas pelo governo ucraniano, onde não havia combates ativos. Moscou declarou ilegalmente a anexação de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson em 2022 e insiste que a Ucrânia se retire completamente. Então, o povo ucraniano não concorda que o exército se retire e acha que não deve doar o que a Rússia já conquistou para ela. Então, é uma posição importante. O Kremlin não quer acabar com a guerra. A Ucrânia quer acabar com a guerra. Mas a Ucrânia não aceita entregar. Como não aceita entregar, a guerra vai continuar. Mas as negociações vão ter que continuar existindo, inclusive é uma questão de diplomacia. Era bom até que fosse com diplomatas ou militares experientes, que os Estados Unidos têm muito, né? E não corretores de imóveis que querem vender a Ucrânia. Né? Essa é a situação. Promotores afirmam que forças russas executaram 2 prisioneiros de guerra ucranianos na região de Donetsk. Eles mataram a tiros 2 soldados desarmados em 27 de dezembro na vila de Shakhove, perto de Pokrovsk, na região de Donetsk, informou o Ministério Público da Ucrânia em 29 de dezembro, naquele que pode ser pelo menos o 3º caso relatado somente nesse mês de dezembro. Soldados ucranianos capturados e mortos após serem feitos prisioneiros e desarmados, já desarmados, não tinham condições de defesa. Segundo a investigação da promotoria, né, da Ucrânia, soldados russos obrigaram um dos prisioneiros de guerra a despir-se, sob a mira das armas antes de executarem ambos. Ao constatarem que os prisioneiros de guerra estavam mortos, eles também retiraram as roupas do segundo agressor, que eles não tinham pedido para se despir, levaram elas embora.
né? E daquele que já estava morto também. Deixaram eles nus na neve, mortos. Foi instaurado um inquérito, né, de acordo com o Código Processual e Penal da Ucrânia, que abrange crimes de guerra, com resultado em morte, e eles vão investigar e com certeza eles vão ser julgados, em princípio, em revelia. Mas a Ucrânia pretende ir atrás de todo mundo que fez crimes de guerra. Dos peixes graúdos ela já está indo, mas pretende chegar em todos, até nos lambaris. Ela pretende ir mesmo. Então essa é a situação, é uma coisa muito triste isso que acontece, que os russos quebram as convenções, que os russos fazem isso, e eles são... muitos recebem medalhas por isso, eles são promovidos por isso. Então isso é um péssimo exemplo, não é humanidade, isso é uma desumanidade, isso é falta de compaixão, isso é sadismo. É a pior espécie de gente do mundo, que não dá para chamar de gente, não dá para chamar de humanos, porque não são, são demoníacos. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Compartilhem, recomendem o vídeo, deem um like e se inscrevam. Aqui vocês viram a verdade e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.